A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje o tema é sobre o véu doutrinal. O que é o véu doutrinal? Quem tem o véu doutrinal é convertido? É liberto? Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 3. Vou ler do versículo 4 em diante. Diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, não da letra, o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras e em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que esse texto está falando? Ele está falando de duas alianças, a antiga aliança e a nova. E ele vai dizer que nós hoje também, porque a carta foi escrita ao povo que se reunia em Corintos, que era aos Coríntios, era a segunda carta. Mas por que eu digo que nós? Porque nós vivemos depois da cruz. O qual, ao versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o povo de Deus, ele foi feito debaixo, o que vive hoje, ele vive debaixo de nova aliança. E eles estão capacitados para ministrar a nova aliança, se eles viverem uma vida com Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, muitos têm pregado que é pelo Espírito e não pela letra. Isso é muito bom. E ele vai dizer também, o texto, que o ministério de morte gravado com letras teve glória, quanto mais vai ser-se agora, que é pelo Espírito. E não é um ministério de condenação, mas é um ministério de vida. Né? Ao versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito é de muito mais glória do que o ministério de morte, de condenação, que era na época de Moisés.
Mas o que isso tem a ver com véu doutrinal? Tem. Por quê? Olha o que vai dizer no versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o que é esse véu doutrinal? Esse véu doutrinal é algo que impede a pessoa de ter uma comunhão com Deus. Porque esse véu ele só sai quando a pessoa se converte. Olha o 16. Quando, porém, algum deles se converte. Quando se converte, o véu lhe é retirado. Então, quando não há conversão, o véu não é retirado. Mas o que é esse véu? No versículo 15 vai dizer que quando é lido Moisés, o véu está no coração. Mas o que é ler Moisés? A gente tem que entender algumas coisas que aconteceu para poder esclarecer essa questão de ler Moisés. Quando se diz ler Moisés, não é ler a pessoa dele. Mas quando Deus ele tira o povo do Egito, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, quando se lê em Êxodo, vai ver que Deus tirou o povo do Egito. Que povo? O povo israelita. E tira eles e vai encaminhar eles para a terra prometida. E nesse percurso tem um deserto. Quando Deus tira o povo, Deus fala com o povo. Só que Deus ele falava mais com uma pessoa. Essa pessoa era Moisés. Moisés ouvia de Deus e transmitia ao povo. Então, quando Deus, por exemplo, deu os 10 mandamentos, ele não chegou e deu era 2 tábuas que Deus deu. Não foi para o povo direto, foi para Moisés que pegou e levou ao povo. Então, Moisés era como se fosse um intermediador. Quem subiu no Monte Sinai? Moisés. Não foi todo o povo, foi Moisés. Então, Moisés era o intermediador. E ele está dizendo aqui no texto, quando é lido Moisés, o véu está no coração. O que significa ler Moisés? Quando Deus ele fala com Moisés, ele dá instruções para Moisés de como o povo deveria adorar a Deus, de como o povo deveria se comportar, como o povo deveria se vestir, como deveria contribuir, como ele deveria obedecer a Deus, como se deveria cultuar a Deus. E como foi que Deus instituiu isso? Por meio de uma aliança. Deus deu uma aliança e nessa aliança ele deu um conjunto de instruções. Para quem? Para o povo israelita, que era o povo de Deus, descendente de Abraão. O que acontece? Como que se adorava a Deus? Eles estavam indo para a terra prometida, Canaã. Então, é como se fosse uma tenda móvel. Não era o templo, era tipo uma tenda móvel que eles iam com ela no caminho. Nessa tenda havia um altar e havia sacerdotes que eram de Israel e da tribo de um homem chamado Levi, que eram os levitas. Então, como que o povo adorava a Deus? Eles iam a esse tabernáculo um dia, marcavam um dia, eles iam naquele dia para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, para cantar junto, para estar em comunhão. É isso que eles faziam, eles adoravam a Deus assim. Eles iam para um lugar, marcavam um dia, vou dar um exemplo aqui, domingo à noite, vai domingo à noite lá, aí tem os sacerdotes que ficavam ali na frente, intercedendo, levando a palavra. Quem estava em pecado não podia subir no altar, porque o altar era santo. Só podia ministrar a palavra quem tivesse em santidade. Aquele altar era santo. Tinha o sábado, tinha o dízimo, tinha várias questões que estavam na antiga aliança, que o povo tinha que fazer. Quando se diz no texto que quando é lido Moisés o véu está posto no coração, é essa forma de culto
quando ela é implantada em uma pessoa, o véu está no coração da pessoa. Mas quando se converte ao Senhor, quem é o Senhor? Jesus. O véu lhe é retirado. O que é essa conversão? É conhecer Jesus de fato. E quando a pessoa passa a conhecer Ele, ela vai saber como proceder em algumas questões. Então, na antiga aliança, como é que se adorava a Deus? Eles iam em um lugar, adoravam a Deus ali, cantavam louvores, ouviam uma mensagem. E era assim que se adorava a Deus no Antigo Pacto. Posteriormente, quando o povo entra na Terra Prometida, passa bastante tempo, aí vai surgindo as cidades, aí surge Jerusalém. Jerusalém, lá dentro, levantam um templo na época de Salomão. E o povo ia cultuar assim, eles iam no templo, tudo fazendo parte da antiga aliança. Então eles iam no templo, adoravam a Deus no templo. Eles ouviam a palavra que o pregador estava pregando lá, e eles ficavam lá separados porque tinha um altar. Uns ficavam na frente que eu digo, mais afastados porque era o altar. Então havia o quê? Havia o culto dessa maneira. Mas quando Jesus vem, a coisa começa a mudar. Olha o que diz em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Ele tem uma conversa com uma mulher de Samaria. E Jesus, ele conversa com ela, né? No caso, a samaritana. E aí, no versículo 19, o texto diz assim. Olha o que o texto diz. Olha o diálogo que a mulher teve com Cristo. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, que era onde estava o poço de Jacó. Que ela foi buscar água e ele estava ali também, próximo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, que era o povo judeu, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha aí. Então ela estava dizendo, nossos pais falam que é nesse monte e vocês falam que é em Jerusalém. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só a resposta que ele deu. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só. Então ele diz que a adoração seria nem em Jerusalém, que era onde estava o templo, e nem naquele monte, mas a adoração seria em espírito e em verdade. Quando nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, olha o que Paulo vai dizer. Rogo-vos, rogai e pedi, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele estava dizendo, peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o verdadeiro culto, que é o culto com entendimento. O que isso significa? Que o culto a Deus é com as ações que a pessoa tem, é com a conduta dela, é com o proceder dela. É com as ações que ela faz. Não tem nada a ver com ir ao lugar. O que acontece? É que muitos hoje estão trazendo a forma de cultuar a Deus para dentro de denominações. Como não matam animais e dizem que Cristo é o Cordeiro vivo, eles falam isso é o cristianismo. Mas não é o cristianismo na essência.
tem uma mistura. Quando eles falam que Jesus salva, é correto. Quando eles falam que Jesus é o libertador, é correto. Quando eles falam que Jesus é o Senhor dos senhores, é correto. Tudo isso está certo. Mas quando eles colocam aquele altar e dizem: quem subir aqui, se subir em pecado, não está agradando a Deus, essa pessoa já está trazendo a antiga aliança. Quando Cristo morre na cruz, Marcos capítulo 15, versículo 38. Olha o que diz o texto. Marcos capítulo 15, versículo 38. Marcos capítulo 15, versículo 38. Olha o que diz a palavra. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 39. E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu lá do templo rasgou, porque não havia mais separação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, muitas denominações, elas trazem a antiga aliança, misturado com a verdade de Deus. Então eles dizem: Jesus é o Senhor. Aí todo mundo: é verdade, e é mesmo. Jesus cura, é verdade. Tudo isso está certo. Só que eles começam: você precisa fazer isso. Tem denominação que vai dizer: tu tem que guardar o sábado, porque se tu não guarda, tu ofende ao Espírito Santo, porque o mandamento está na Bíblia. Mas não faz diferenciação entre a antiga aliança e nova. Outros é a forma de contribuir. Outros acabam que trazendo o altar. Não, aqui é santo, esse lugar é santo, não pode. Outros pensam que tem que ir no lugar para se alimentar espiritualmente. Negativo. Muitos estão dependendo de homens porque não beberam da água viva. No mesmo texto que Jesus está conversando com a moça, com a samaritana em João 4, olha o que diz no versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só. Então, a água que Cristo der para a pessoa e ela tomar, ela vai ter a vida eterna, ela vai ter força. E ela não vai ter falta de carência espiritual, porque o próprio Cristo vai habitar nela. Como diz também João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Só que muitos não têm bebido dessa água porque têm bebido um evangelho misturado. Gálatas 5,9 vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de engano torce tudo. Então eles vão falando de Cristo, Cristo, Cristo. Aí a pessoa aceita Cristo, passa a buscar Jesus, aí daqui a pouco ele não pode andar de bermuda na rua. Dependendo da denominação, não pode estar de barba. E começa doutrinas de homens e trazendo a antiga aliança também. Não, esse altar aqui foi consagrado, isso aqui é santo. Mas se Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele morreu pela pessoa, não por uma cerâmica, como é que ele está dizendo que aquela cerâmica não pode ser tocada por um pecador? Se o próprio Deus que está acima da cerâmica toca num pecador. Quando quando um pecador ele se arrepende e pede perdão a Deus e busca a Deus, Deus vai ao encontro dele. O Espírito Santo vai começar a mudança nele. E o Espírito Santo vai tocar no corpo dele. Dependendo se ele estiver doente, ele vai ser curado. O Espírito Santo vai tocar nele. Aí o Espírito Santo, que é mais santo, né? Que matéria, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo toca na pessoa, no pecador, mas aí o pecador não pode pisar no altar porque o altar é santo. Não, mas temos que ter ordem. A ordem quem vai dar é Deus, não é o homem. Não é um ambiente físico que vai determinar. Isso é algo que é muito particular de cada um. E uns querem julgar os outros. Por quê? Porque querem viver de acordo com a antiga aliança. Se a antiga aliança libertasse, Jesus não teria necessidade de ter vindo. Por quê? Porque se ela liberta, então está liberto, todo mundo. Vai ser liberto pelo menos os que quiserem. E não é. Jesus ele teve que vir.
Ele teve, porque se ele veio é porque houve necessidade. E muitos estão fazendo o quê? Trazendo essa antiga aliança para onde? Para dentro das denominações. Então é uma reverência ao lugar, aquela reverência grande, aí quando está na rua já não tem reverência mais, né? Quando entra ali no templo é aquela oração, aquele fervor, aquela santidade, sai dali já assumiu isso. O culto no novo pacto é com as ações, é com atitudes, é com a conduta, não tem nada a ver com ir a um lugar prestar culto. Quando a pessoa tem essa mentalidade de ter que ir a um lugar para cultuar a Deus ali, ela tem um véu doutrinal. Ela ainda não consegue ver as coisas como devem ser vistas. Por quê? Porque ainda há Moisés, ainda estão fazendo a leitura de Moisés, ainda estão trazendo Moisés, Ler Moisés é trazer a leitura, é trazer o entendimento das coisas na época de Moisés, é trazer a lei. E vão trazendo de forma disfarçada. A igreja de Cristo ela é livre. As denominações, muitas delas, trazem Moisés. A maioria traz Moisés, disfarçado de cristianismo. Não é o cristianismo puro. E como seria o cristianismo puro, então? Em Atos, a igreja primitiva. Ali a gente vê o que nós vemos como é. Que eles tinham tudo em comum, repartiam entre si. É só ler Atos, a igreja primitiva. As denominações não seguem o modelo da igreja primitiva, elas seguem o modelo do tabernáculo, do templo. Tem denominação que deve ter até aquela Arca da Aliança, é claro, com uma miniatura, mas assim, tipo, aqui é o altar do Senhor. Então vão trazendo os elementos. E o povo vai aceitando aquilo ali. Porque o povo quer se fortalecer espiritualmente. Aí chega nesses lugares, eles também ouvem de Jesus. É aí que está a questão. Eles também ouvem a verdade. E a verdade prende eles ali. Só que tem a mistura. Enquanto houver esse meio-meio, a glória de Deus não vai se manifestar de uma forma muito maior. Porque enquanto houver esses enganos, vai estimular orgulho, soberba, disputa de cargo, divisão. Tudo por quê? Por causa da lei de Moisés que estão implantando disfarçadamente. Estão dizendo que é o cristianismo, que é as ideias de Jesus. Não é. Eles estão falando de Cristo, que Cristo multiplicou pães e tal. Eles falam. Mas existe essa parte da lei. O véu doutrinal ele tem que sair. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Mas os sentidos deles se embotaram, se endureceram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, trazei os dízimos à casa do tesouro, antiga aliança, e outras coisas. Mas os sentidos deles se embotaram. Olha só, mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, eles estão endurecidos, ele não consegue ver, mas não entende, ouve e não compreende. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Entrou num lugar de reunião para estar em comunhão com os irmãos, tem um altar ali, alguém fala assim, esse altar aqui é santo? Está trazendo a lei de Moisés, estão fazendo releitura, o véu está. Ele não está entendendo que em Cristo isso é removido. Em Cristo todos são iguais. E o cabeça é Cristo, o sacerdote é Cristo. Os pastores são funções. Não é que um vai ser mais que o outro, são funções. Alguns podem ter mais conhecimento e ter até mais unção, porque ora mais e se santifica mais e busca mais a presença de Deus. Mas ele não é maior. O acesso de todos a Deus é igual na nova aliança. Olha o que diz o versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então existe um véu doutrinal. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando se converte a Cristo, Moisés sai. O véu é retirado. Quando é lido Moisés, quando faz a leitura da antiga forma de se adorar a Deus, o véu vem. Quando se converte a Cristo, essa forma sai, porque Moisés também sai.
17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Aí você vê a verdadeira liberdade em Cristo, que é liberto, ele não precisa de um sistema para cultuar a Deus, ele não precisa fazer parte de uma organização com CNPJ. Ele não precisa, ele é livre em Cristo, porque ele foi liberto de um sistema doutrinal. Jesus ele veio para libertar. João capítulo 8, versículo 36. Olha o que é que diz o texto. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele prometeu uma libertação de várias coisas. A adoração a Cristo é livre, não precisa de um sistema, de uma organização para dizer, se você não fizer parte aqui, você não tem Cristo. Não, isso é religião. Existe a religião cristã e existe o cristianismo puro. São coisas distintas. Muita gente está confundindo aí. Estão achando que estão servindo o verdadeiro Cristo, a verdadeira ideia de Cristo, sendo que estão manipulados pela religião. Mas diz no versículo 17 de 2 Coríntios 3, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então a liberdade não precisa daquele sistema, não é em Jerusalém, nem no monte onde tem um templo, é livre, é com as ações, é com a conduta, não tem nada a ver com ir a um lugar. Versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, Cristo Jesus, ele é a fonte de vida. Se a pessoa ela bebeu daquela água, João 4,14, e ela tiver essa fonte de água viva dentro dela, ela não vai se submeter a julgo de homens. Quando alguém disser, você precisa ir ali, você precisa fazer isso, se ela está sentindo Cristo vivo dentro dela, ela não se submete a isso. O lance é que muitos não beberam essa água. Aí está a questão. E outros têm o véu doutrinal, que torna os sentidos endurecidos. Então eles ouvem e não entendem. Acham que estão servindo a Cristo, estão servindo à religião cristã, ao sistema cristão, mas não ao cristianismo puro, longe disso. A pessoa é Deus e o reino de Deus, que o reino de Deus é algo espiritual, não é físico. Então, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se a pessoa ela tiver a mentalidade da antiga aliança, ela tem o véu doutrinal. E quando ela se converte, ela entende que não há mais essa separação. Ela não depende do lugar. Muita coisa é diferente. Ela passa a enxergar diferente a forma de adorar a Deus, porque ela é liberta por Cristo. Ela não faz parte de um sistema doutrinal. Que o Senhor Jesus repreenda todo o mal. Que Deus abençoe. A paz.